Podemos começar, Fabiana? Podemos começar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecemos, Pai, por este momento. Pedimos todo o amparo para o nosso irmão Fabiano, que vai nos contemplar com o estudo dessa doutrina de hoje. Te agradecendo, Pai, pela semana, pela nossa vida, pela oportunidade desse estudo, que nos dá a oportunidade de cada dia, cada hora, cada semana, nos melhorarmos com o Espírito. Agradecidos que estamos, Senhor, queremos dar por aberto nosso estudo de hoje, e que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que Deus ampare a todos nós, né, amigo? Que assim seja. Bom, o estudo, então, é um estudo coletivo, a gente vai frisando, né, para a gente ter essa informação. Ele é feito de forma coletiva, a gente vai lendo, então, os capítulos, e hoje nós vamos estudar o capítulo 17, é isso? Isso. Libertação e felicidade. Então tá, eu vou projetar aqui para nós a nossa lâmina. Daí nós vamos fazer aquele trato que nós combinamos, né? De lermos, já que se trata de um estudo coletivo. Deixa eu ajustar aqui, tá abrindo aí para vocês, e aqui eu estou ajustando. Eu ainda não coloquei a última aula, vou colocar hoje mesmo, a aula da semana passada, e essa, então logo ela já fica disponível, eu já coloco. Então, é o livro, então, do médium Divaldo Pereira Franco e o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Se vocês quiserem, tiverem vontade de ampliar um pouquinho o conhecimento, quiserem conhecer um pouco da vida do Manuel Filomeno de Miranda, eu passo para vocês um vídeo que eu fiz, e ele é uma biografia da vida dele. Ele já era espírita aqui na Terra antes de desencarnar, tá? Ele morou na Bahia, não é à toa, então, que ele está psicografando pelo Divaldo. E foi um espírito atuante e tudo mais, e ele tinha uma paixão específica pelos dilemas da obsessão. Por isso que, quando se trata de obsessão, é, sem dúvida, no meio espírita, as obras recorridas. É André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Mas é o Filomeno, porque o André Luiz, ele trata de obsessão, mas é alguns livros. E o Filomeno não. O Filomeno, praticamente quase todos os livros dele, ele trata sobre obsessão espiritual. Não específica, tem livros específicos sobre obsessão. E tem livros outros que não são com o título de obsessão, mas trabalham com obsessão. Tá bem? Então, eu passo a palavra para vocês. Quem gostaria de iniciar ali para nós, lendo o nosso título, e já em seguida lendo o texto. Alguém se prontifica? Pode ser, Roberto. Tá sem som, amigo. Enquanto a genitora, aureolada de luz, confortava o filho, percebendo minha perplexidade, o irmão Anacleto informou-me mentalmente. Trata-se da veneranda mãe do infeliz Marquês, que na terra se chamava Mari Eleonore, que não poucas vezes utilizou-se da influência do nome e da sua posição na corte, especialmente como dama de companhia da princesa de Condé, para libertar do cárcere e mesmo da pena de morte o filho inditoso e rebelde. Havendo desencarnado com a alma dilacerada pelas atrocidades que ele praticara contra muitas vidas, sofrida ante a herência nefanda que o filho atirara sobre o nome da família, vem trabalhando desde então para esse encontro, que somente hoje foi possível realizar. Uma das entidades felizes
que a acompanham é do abade Amblet, que foi o preceptor particular do Marquês e procurou ser-lhe amigo fiel por toda a vida, mesmo durante as loucuras que o levaram, por fim, ao manicômio no término da existência malfadada. Como se pode depreender, nunca falta a presença misericórdia de Deus ao mais terrível infrator, como o abençoado sol que aquece o pântano, que dele nem sequer dá-se conta, a fim de purificá-lo, sem pressa nem punição. A nobre visitante ergueu o filho infeliz e envolveu-o em um abraço de ternura, ao que ele, tentando desvencilhar-se, acentuou: Eu sou todo podridão, enquanto você é o lírio mais puro que mendra no jardim irrigado de sol. Filho da alma, retrucou a entidade elevada, somos todos filhos do mesmo Pai, que nos gerou para a felicidade e nunca para a permanente desventura. Escolhemos o difícil caminho por livre opção e não poucas vezes demoramos-nos nos desvios, até o instante em que nos chega o socorro, a segura diretriz que nos liberta de nós próprios. E este é o nosso instante. Em muitas ocasiões tentei visitar-te na tua cidade, mas o momento não era chegado. Tenho ouvido as rogativas de muitas mães, cujos filhos tombaram nas redes de seu desar, alguns dos quais lá permanecem nas furnas e antros de perversidade e insensatez, cansados de sofrer e loucos por novos prazeres que não sabem mais experienciar. Reconheço que cada um de nós escolhe sempre o caminho com o qual mais se identifica, permanecendo nele enquanto convém. No entanto, aqueles que nos induzem a determinadas atitudes, se não são responsáveis diretos pela ocorrência, são-no indiretamente, por haverem contribuído para a eleição dessas condutas. E, no caso, o filho querido tem sido estímulo e modelo, encantamento e motivação para que muitas patologias sexuais encontrem campo de exteriorização e mercado para seu estranho, infeliz comércio. Ela fez uma breve pausa, a fim de que todos nós impregnássemos dos seus sábios conselhos, permitindo que se ouvissem os choros convulsivos de Rosa Keller, de Madame X, amparadas pelos mentores do labor espiritual. Logo após, deu prosseguimento argumentando: dia próximo se anuncia em que a fraternidade legítima estenderá braços protetores a todos os indivíduos. Os sicários de agora se tornarão protetores das suas antigas vítimas, e os maus dar-se-ão conta da necessidade de se tornarem bons, a fim de fruírem de felicidade no convívio ideal, construindo o mundo melhor anunciado por Jesus. Tá bom até aí, amigo. Quer fazer algum comentário, alguma reflexão de alguma parte aí do texto que tu enxergou? Bom, Fabiano, uma coisa que no decorrer de toda essa obra, mas isso eu acho que não tem escapado a nenhum dos capítulos, é uma coisa que se diz com muito poucas palavras, né? Não existe nada, mas absolutamente nada, como uma mãe. Por pior que seja o seu filho, ela não desiste dele. Isso é um bom exemplo. Amor materno, eu acho que ele é incomparável mesmo. E aqui mais uma vez, né? Isso é uma abordagem nova, né? Eu acho que é pela primeira vez está aparecendo a genitora dele e chega dessa forma, né? Abraçando, acolhendo, convidando ele a se reerguer, né? Então, amor de mãe
não tem nada igual. E uma das questões também que aborda ali, porque isso aí é bem a realidade das mesas mediúnicas, tá? De a gente acabar sempre vindo a genitora ou alguém que tenha tido muito afeto por nós. E sempre haverá aquelas pessoas verdadeiramente amigas que não abandonam, como é o caso ali do padre, né? Que era amigo dele e decidiu nunca abandonar ele, entende? De certa forma, nunca decidiu. Porque entende, né, que são pessoas assim que olham não como o ser está, mas no que ele pode ser. Ou na loucura, às vezes, olha além da loucura que a pessoa está e não desiste dela. Nunca desiste dela. Podemos continuar? Pode sim. Aí, lê mais um pouquinho, depois eu passo para outro, tá bom? Tá. Todos no processo da evolução experimentam erros e acertos, optando por quais recursos mais utilizar-se, a fim de encontrar a dita que almejam. Alguns que se equivocam, detendo-se na alucinação que elegem como meio de ventura, agredindo-se e afrontando o determinismo das leis divinas. Podem demorar-se por largo período no engodo, até o momento até o momento da sua libertação, não mais suportando as amarguras nas quais estertoram. Luze sempre a claridade do amor na sombra mais densa, e a misericórdia de Deus está sempre próxima de todos, bastando apenas que cada um se permita sintonizar com os valores elevados do Espírito, para ser beneficiado e começar a sua libertação. Por mais se alonguem os dias do terror e da enfermidade espiritual, sempre chega o momento da paz e da cura apontando o roteiro para Deus. Ninguém, desse modo, poderá fugir desse divino tropismo, que é a fonte geradora de toda energia e vida. Só um Aproveita. Aqui, só para a gente não perder esse detalhe. Vamos tentar imaginar, assim, só para a gente ter uma ideia do que ele está querendo falar aqui. Vamos tentar imaginar que o Fabiano está enlouquecido, né? E aí o que acontece? Todo mundo só vai olhar aquele lado ruim do enlouquecimento. Só que todos nós nascemos e somos de ordem divina e um dia despertaremos pelo tropismo. Eu já explico para vocês o que é tropismo, porque aqui é uma linguagem da Joana, tá? E o Manuel Filomeno de Miranda está se utilizando de um pensamento da Joana, que, aliás, é dela, essa nomenclatura, tropismo. E quando esse espírito estiver bem, lúcido, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para trás e vai olhar exatamente para a pessoa que nunca desistiu dele. É a primeira pessoa que ele vai olhar. Entende? Porque Jesus nunca desistiu de nós. Jesus não desiste de nós. A ideia de tropismo, ela está relacionada aos girassóis, às plantas. Quando as plantas, vocês já observaram que todas as plantas procuram o sol, em especial o girassol. Então ele gira, por isso gira sol, porque ele gira sempre onde está andando o sol. E por que ele procura o sol, as plantas procuram o sol? Porque elas precisam se alimentar desta fonte divina. Elas não têm a concepção, este reino, do que seja a questão do divino. Elas têm a concepção dentro daquele estágio evolutivo, daquela planta, que não dá para definir como ser, o alimentar-se. Então, elas estão na etapa do somente fluir através de uma fotossíntese ou de outra irradiação vinda do sol, o alimento para a sua própria existência. Só que no nosso nível, nós buscamos Deus da mesma forma como as plantas buscam o sol. Nós estamos sempre buscando Deus. Sempre, sempre, sempre.
Então, por isso que ele cita aqui essa ideia, né? Ninguém deste modo poderá fugir desse divino tropismo, ou seja, dessa busca divina, que é a fonte geradora, para as plantas é a fonte de alimentação e energia, e para nós é a fonte de emanação espiritual. Só para não deixar, sabe, passar esse detalhe, porque aqui tem outra explicação que não está descrita, mas que ele nos convida a pensar o que seria a ideia de tropismo. Só para esse adendo, assim. Aproveita, portanto, meu amado Donantin, para recomeçares a trajetória, que nesse momento se encontra nublada de sombras e plena de misérias, para poderes fruir da paz que desde há muito perdeste em relação a ti mesmo e a todos nós que te queremos. O atormentado espírito, tomado por copioso pranto, quase em convulsão, protestou: não posso abandonar tudo de uma só vez. Aqui comigo estão centenas de companheiros que residem em nossa comunidade e necessitam de mim. Aguardam-me em sala contígua e devem estar ansiosos ou desesperados, sem saber o que me acontece. Ainda não posso, mamãe, seguir a estrela, ficando no charco, onde apodreço, assim reparando todos os crimes cometidos e aqueles que continuam praticando. Perdoe-me por havê-la feito descer de algum astro, sem poder erguer-me com a sua vara de condão, com o seu amor de misericórdia. Sou mais desgraçado que pareço. O ódio da minha loucura, a alucinação que me assalta, o desespero em que respolego, impedem-me de enfrentar o cárcere de correção. Ainda prefiro essa vida maldita à recuperação mediante outros tipos de sofrimento, de consciência culpada e atormentada. Donantin e Alphonse, redarguiu a genitora sábia, ignoras o procedimento das leis divinas e consideras conforme a tua caótica capacidade de entendimento. A justiça de Deus não é feita de esforços, nem se utiliza dos mecanismos terrestres de cobrança e de punição. Todas elas têm como fundamento o amor, e esse funciona mediante os valores arquivados na consciência de cada qual. Não podes imaginar o que te está reservado, antes que experimentes o doce convívio com a verdade. Afinal, os irmãos e seguidores que te aguardam encontram-se igualmente amparados nesse reduto espiritual de socorro que te recebe e os envolve em ondas de paz. Tá bom até aí, amigo. Só para fazer um comentário, tu tem alguma questão para pontuar aqui? Não. Sobre essa justificativa dele. Ou alguém que queira colocar alguma questão? Ele está tentando sempre se esquivar ali, né? Dizendo que não é ele, que não pode sair, que tem outros que precisam dele, jogou a culpa nos outros. Né? Achei engraçado que ele... Mas ele tem consciência que ele está fazendo errado, né? Porque ele sempre cita a mãe como um espírito evoluído e como ele. Então, ele tem, às vezes, essa loucura dele, mas ele ainda tem momentos de lucidez, assim, né? Quando ele fala aqui, né? Então, dá para ver que acho que mesmo essa loucura que ele vive, né, Fabiano, ele tem um senso ali quando ele fala, assim, tem coisas que ele vê que ele não está bem, assim, que ele sabe que ele está fazendo errado, ele tem essa consciência divina que tu falou, mesmo quem está no mal, quem está numa situação assim, ele disse que ele está fazendo, ele sabe que está errando, né, tipo assim, eu tenho que ficar ali me autopunindo, né, aí depois ele joga para os outros, sempre ele está arrumando uma desculpa para não evoluir espiritualmente, né? Na verdade é isso. Então é isso que a gente Fabiano, vê. Fabiano, isso é mais ou menos assim o que o dito popular diz, né? A desculpa do aleijado é as muletas, né?
Sim. Então, na hora de assumir, ele terceiriza, né? Sim. Mas tem consciência. E eu acho que há poucos dias atrás eu falei que a irmã agora falou coisa certa. O mesmo psicopata, né? Ele tem momentos de lucidez. E nesse momento de lucidez, ele revela muitas vezes até bons sentimentos. Um deles, o arrependimento pelo que ele está fazendo, né? Mas, dada a gravidade da situação que ele se encontra, né? Ele retorna ao erro. E aqui com o Marquês de Sade é mais ou menos isso aí, né? Ele tem consciência, sabe que está errado, mas vai postergando, né? Vai empurrando, como se diz, com a barriga, né? Mas vamos ver. Os próximos capítulos aí vão nos revelar os mais detalhes. É que é um vício, né? Aqui chegou na postura de um vício, de uma loucura, assim, a pessoa entrou em estado de loucura daquela situação, mas acabou se tornando um vício para ele. Então, vocês podem notar, por exemplo, assim, eu não sei vocês, mas eu já tive contato com pessoas com problemas de drogas, e ele sempre disse assim, não, eu vou dar um jeito, não sei o quê, agora vai ser o meu último, assim, mas aquele último nunca chega. É sempre ele tenta manipular, assim, as pessoas e assim próprio. Agora, ele é um cara inteligente e ele sabe disso, por isso ele escraviza os outros, né? Senão, se ele não conhecesse, ele não faria isso. Ele não teria cafife, vamos dizer assim, para fazer isso. Então, e ele sabe o que é o mundo espiritual e a cobrança que vai vir sobre ele. Então, ele prefere justificar, como vocês muito bem falaram, né, dando aquela justificativa, como é que vai ficar, aquelas pessoas, daí ela chama a atenção dele, assim, a justiça de Deus não é feita de esforços, ou seja, não existe, tudo tem que fazer força. Nem se utiliza de mecanismo de cobrança ou punição, porque ninguém ali vai ser punido e coisa tal, porque ele acha, né, que não, eu mereço estar aqui por isso, porque isso é uma das coisas também de muitos que acabam errando, como nós, de não entendermos que o erro muitas vezes faz parte da nossa caminhada de uma tentativa de acertar e que olha só que interessante, os espíritos superiores, eles nos levam mais em conta do que o erro, eles levam em conta as nossas tentativas de acerto. Porque a tentativa de acerto demonstra a nossa humildade. Então, quando a gente justifica, isso é um alto nível de arrogância, de falta de humildade, que é o caso dele. Né? Aí ele quer se punir. Não, eu preciso me punir. Assim. Por isso que ela está dizendo, não há uma punição de Deus, há apenas a punição só está na tua tela mental, assim, só está no teu campo mental. Alguém gostaria de seguir? Opa, pode falar. Aqui, quando ele coloca, sou mais desgraçado do que pareço. É bem tipo assim, eu não quero ficar aqui com vocês, tá? Porque eu sou infeliz, deixa eu ficar onde eu tô, porque é onde eu mereço. Mas na verdade não é que eu mereço, é que eu quero ficar ali, né? Como a Rita falou e o Roberto. E aí, seu mestre, segue lá. Alguém gostaria de então continuar lendo para nós ali mesmo que te recuses aos benefícios? O que ela vai dizer para ele ali? Eu vou justificar aqui no texto para vocês verem. Eu posso continuar, então. Tá bom. Mesmo que te recuses aos benefícios desta hora e queiras retornar à tua cidade, serás surpreendido pelo número de alcoólicos que terão preferido ficar aqui, desfrutando da esperança de harmonia e de felicidade, conforme já está acontecendo. Grande número daqueles que te seguem, felizes e submissos, não estão concordes contigo, mas temerosos de ti, deixando-te consumir pelas labaredas de sensações que já não os movimentam, porque diluídas no seu corpo perispiritual, somente o pensamento a vitaliza,
atormentando-os mais do que lhes produzindo prazer. Ademais, tu não és responsável pelos seus destinos. Foram eles que se fixaram aos teus desmandos, mediante o convívio psíquico com as tuas propostas perversas, e têm o direito de libertar-se logo alterarem a paisagem mental e a opção evolutiva. Pensa, portanto, agora em ti, na felicidade que está ao teu alcance, no teu novo e oportuno projeto de vida. Então aqui ela acaba desmontando essa ideia dele, de que aquelas pessoas vão precisar dele de algum momento, que ele tem uma missão ainda ali a fazer, quando na verdade basta só eles convidarem ele lá, porque agora eles já não estão sob o mando dele, né? Quem é que vai cair na loucura de dizer que quer ficar, porque já agora tem uma segurança ali? Aliás, a mãe sempre fala aquilo que a gente não quer ouvir, né? Exato. E ela não foi diferente, né? Ela falou o que ele precisava ouvir, não é o que ele queria ouvir. Exatamente. E aí, isso tem eco nele, né? Porque daí tem esse vínculo materno, inclusive de respeito, porque ele não vai desrespeitar, creio eu, a mãe dele. É para continuar, então. Pode ser. Silenciou por um pouco, enquanto envolvia em dúlcida vibração de paz, segurando-lhe as mãos e vitalizando-o com energia superior. Continuando, disse-lhe com meiga voz: voltaremos ao corpo novamente juntos. Eu irei primeiro, a fim de preparar-me para receber-te. Depois seguirás, após um período de depuração, quando te libertarás da intoxicação demorada dessas energias que te oprimem e te desgastam. Volveremos a estar juntos. O meu regaço te embalará com ternura e fluirás de venturas, que Deus nos concederá a ambos. De alguma forma, tenho necessidade de estar ao teu lado, a fim de contribuir para o teu renascimento espiritual, por sentir-me também responsável pelos acontecimentos que te assinalaram a existência. A convivência na Terra te iluminará a consciência. Reencontraremos aqueles a quem prejudicamos e poderemos auxiliá-los, ascendendo do vale sombrio no rumo do planalto da vera fraternidade. Não te excuses a iluminação nessa oportunidade, porquanto não poderemos prever quando te surgirá outra bênção semelhante. Reconheço que não será um tentame simples, nem uma viagem de natureza romântica ao país da fantasia ou dos sonhos. Será uma experiência de iluminação e de eternidade. Não são poucos espíritos que se transviaram do caminho do bem e do amor para seguirem a senda tormentosa das paixões primevas e alucinantes. Ódios em semeteira de desespero traçaram incontáveis desvarios que se multiplicam em sórdidas consequências e que temos de transformar em esperança e alegria. Aí só um adendo, bem rapidinho, uma informação ali que eu justifiquei. Será uma experiência de iluminação e de eternidade. Só para a gente entender essa colocação dela, que sabe aquelas dores que parecem eternas? Sabe aquelas dores que a gente tem na madrugada e à noite não passa nunca? É mais ou menos assim. Então, mas que ela é uma experiência de iluminação. Eles vão passar por muitas nuvens negras na existência, aquelas vidas que as pessoas arrastam, aqueles filhos atormentados, com sérios problemas psíquicos ou mentais, assim, de natureza grave, sabe, gente? Que parece, assim, ser uma coisa de uma longa madrugada que não passa, né? É isso que ela está apontando para ele, esse cenário. Mas pode seguir. Compreendes que não se convertem espículos em flores sem que se arrebentem interiormente do invólucro em que dorme, a fim de esplenderem na claridade do dia. Adversidades e testemunhos dolorosos uns, enquanto angustiantes outros, nos aguardam na grande viagem de recomeço transformador. Terás o meu carinho a todo instante, as bênçãos de Deus te assinalarão a marcha nos limites que te serão impostas pela própria necessidade de crescer, sem riscos desnecessários de novamente tombares nos desvãos da impiedade. E porque deste sinais de emoção diferente,
assinalando a possibilidade futura de paz, o Marquês interrogou compungido. Imaginemos que possa tentar recomeçar, deixar de lado a falsa posição de dono de alguns destinos humanos. Como volverei? Em que forma me apresentarei? Vestido de carne? Sem ocultar a verdade, que se fazia indeclinável, a entidade nobre elucidou. Não ignorando... Antes de tu entrar nessa colocação da entidade nobre, lá em cima, onde eu justifico novamente, diz assim, sem risco, ela diz, né, que ele vai voltar para a carne, sem riscos desnecessários de novamente tombares nos desvãos da impiedade. Ou seja, já está dizendo que ele vai ter um corpo tolhido, né, que vai impedi-lo de ter a vida que ele tinha aqui na Terra. Então, por isso que ela vai dizer assim, devido a este corpo, ele não vai tombar mais nas próprias impiedades. Daí é o freio, né? É o corpo freio, o corpo que vai frear essas questões dele. Né? Mas pode ser. Não ignoramos, nós ambos, que os choques de retorno dos atos constituem fenômeno natural dos planos da vida. É inevitável a colheita que vem da sementeira conforme foi realizada. Na marcha de processo de equilíbrio, torna-se necessário reconstruir tudo quanto a insânia demoliu, e isso será feito com os instrumentos utilizados no labor infeliz. Assim receberás a graça da idiotia, ocultando... Olha aí, viu? Vai ser já bem com retardo, né? Exato. Ocultando o raciocínio em cérebro incapaz de reproduzir o pensamento corretamente. Então, ele vai ter um freio psíquico, né? Isso. Ele vai trazer essa... E essa colocação está dentro da ordem da psicopatologia, tá, gente? A questão de idiotia não é de uma época. Mas pode ser. Em decorrência dos abusos excruciantes que tens vivido na cidade perversa, sofrerás rudes limitações na organização genética, transitando no mundo como um sonâmbulo, que o amor e a caridade de Deus converterão em um ressuscitado ditoso. Mediante o oportuno silêncio que lhe permitia reflexionar em torno do que aguardava em relação ao futuro, concluiu afetuosamente: postergar a hora da verdade e torná-la mais severa, que será enfrentada pela ânsia de ser feliz, ou mediante o impositivo da evolução, que a todos alcança, com ou sem a sua anuência. Ninguém foge do seu Deus interno, que, embora adormecido por longo período, desperta e conclama pela necessidade de vir a fluxo de exteriorizar-se. Assim convém antecipar a hora a fim de avançarmos pelas trilhas do porvir. E os inimigos, e os meus inimigos, aqueles que sempre me perseguiram, indagou o temeroso, terão oportunidade de alcançar-me? É inevitável, filho da alma, porque onde se encontra o devedor, aí estará com ele o cobrador ignorante e mesquinho, enfermo e cruel. Mas o amor que cobre a multidão de pecados se encarregará de os transformar em amigos, conquistando-os para sempre. Lembra-te, no entanto, que sempre fugirá a luz da verdade nos refolhos do ser, impressa pelo desejo veemente de corrigir os erros e de crescer em direção de Deus. Força alguma poderá apagar essa claridade interna que te constituirá um roteiro sempre seguro, mesmo quando a morte me trouxer de retorno, deixando-te ainda em peregrinação pelo mundo. Até aí, quer fazer alguma colocação? Eu acho que ela foi bem explícita, assim, para ele, né? Uhum. E disse que, bom, ele já deu a entender que se ele não recusar, né, que era uma oportunidade, embora não pareça, assim, né, mas poderia ser pior, né? Então, ela já vai elucidando, né, que ele tem que passar por isso, assim, né? Acho que ela já foi dando... aí, nesse caso, não foi tanto como mãe, assim, ela deu bem a orientada nele. Agora, é engraçado que ela também... Engraçado não, né? Mas a gente que é espírita sabe, mas tu vê, ela provavelmente já é um espírito bem iluminado, né, Fabiana? Mas ela chama ele aqui filhos da alma, né? E ela provavelmente talvez nem precisasse mais reencarnar, mas ela vai fazer isso para ajudar ele, né? Então, é porque também é um espírito bem evoluído, né? E ela chama ele de filho da alma, né? Então, são
aquilo que a gente fala, né, de pessoas que se reencontram, né, familiares, pais, filhos, em muitas vidas, né, então ela provavelmente também vai passar por isso, mas mais para ajudá-lo do que ela, de certa forma, precisaria, né, provavelmente evoluir, né, ela já está bem evoluída ali, porque que se depreende aqui, né. E como se falou, né, o colega ali, o Roberto, mãe é mãe, né, mãe faz tudo por um filho, né? Busca até no inferno, acho, assim, só um amor de mãe mesmo, assim, né, então, acredito, com certeza, mãe Fabiana, não desmerecendo os homens aí, eu sei que tem pais maravilhosos, né, uma mãe é mãe. É que a experiência do espírito de ser mãe, ao qual todos seremos um dia, ou já fomos, ela vem exatamente nesse sentido, né, de estreitar esse laço de afeto. É o momento em que a alma pode, digamos assim, fazer esse exercício, né? Por isso as polaridades, né? Mas não... É como bem tu disse, né? E uma curiosidade, ela como mãe, como o extremo amor que ela tem por ele, ela não deixa de clarear para ele os trabalhos que ele vai passar. Inclusive que ela vai deixar ele, ela vai partir depois primeiro que ele, né? Que ele vai ficar sozinho na missão dele em algum momento. Ô, Fabiano, assim, ó, isso acontece assim como sendo uma última chance do espírito se renovar, por exemplo, assim, no caso da gente, né? A gente cometeu muitos erros, então essa é uma última oportunidade para a gente tentar que nem ele foi ajudado pelo plano espiritual, claro, com o apoio da mãezinha, mas ele não ia ter, foi o último momento dele, então, se ele não aceitar isso, o que acontece se ele não aceitasse? A gente sempre tem a oportunidade, é que o que ela chama atenção, que é o último momento de convite, o resto vai ser compulsório. Daí não é mais perguntado. Daí é compulsoriamente, porque primeiro não existe a última chance, tá? Nós temos sempre chance, vamos sempre ter chance, sempre. Por isso ele ali em cima, logo lá em cima, ela chama atenção, o espírito chama atenção, que, claro, que segundo a lei de causa e efeito, ele vai ter que reparar, mas existe os agravantes, que é tá ali em cima que ele usa a expressão, os atenuantes, como o bem que a gente faça anula o mal, né? Ele cita ali em cima. Então, é que existe a lei de causa e efeito, mas também existe a lei de amor, justiça e caridade, que são os atenuantes, assim, que vão causando. Mas, de imediato, eles estão convidando ele, assim, e frente a frente. Depois não vai ser mais. Depois vai ser como o plano espiritual queira. Daí não vai mais ter essa participação, não vai ter mais querer. Né? Porque o último, não. Nós vamos ter sempre, enquanto formos imperfeitos, quem vai mandar as rédeas vai ser... Sabe aquela coisa assim, tipo... só, tu perdeu o teu direito de autonomia, agora eu vou responder por ti. Mais ou menos isso. Seria uma compulsória daí. Teria Isso. aquelas, né? Aquelas compulsórias, vai. Não tem... agora. Isso? É que eles estão tentando, eles sempre tentam, assim, ó, fazer esse convite para nós de uma maneira, porque daí a nossa participação ela é fundamental, porque o agente do problema somos nós. Então, se eu sou o agente do problema, seria melhor o desenvolvimento quando eu estivesse participando junto dessa questão. Então, eles tentam levar até o máximo, assim, mas se ele não aceita... Fabiano, é isso que acontece lá no livro Ai, agora me deu um branco. Mas agora, recente falou do André Luiz, aquela a programação da reencarnação, ou não? Você está falando do Segismundo, né? Do André Luiz. Aquela programação, ele participa. Sim.
Todos Seria nós somos convidados a participar, quando nós temos condições. Dependendo do nível espiritual, se somos imaturos, diz André Luiz, a gente é compulsoriamente levado. Se somos espíritos muito, digamos, nessa linha assim do mal, muito, né? Aí não tem que fazer, anulado e vai e pronto, não tem que fazer. Todos os espíritos não tem que reencarnar, gente. Não tem que fazer. Quem manda, quem dá as cartas é Deus. Não é nós que dizemos para Deus o que é melhor, né? Então, e aí, aliás, assim, a administração da Terra começa no céu, ponto. Não é nós que achamos aqui. Isso aqui tudo é uma ilusão. Tudo que a gente quer fazer é uma ilusão da alma, loucura da alma. Então, só que isso aí tem que dar um basta, né? Não foi para isso que eu nasci. No fundo, toda a justificativa dele é o medo que ele tem de enfrentar agora, né, a situação. Por isso que ele está perguntando. Mas, assim, o Roberto leu, a Rita leu. Alguém gostaria de ler para nós? Mais um pouquinho? Posso ler um pouquinho. Pode. Não podes, neste momento, imaginar sequer os esforços que vimos empenhando, nós e o Abadé Amblet, para que se reorganizassem as possibilidades para o teu retorno e a tua vitória. Como podes constatar... Ali é o Abade, tá? Tá. O Abade Amblet. É um sacerdote, tá bom? Só para a gente poder saber quem é aquela pessoa ali, que é o que ela vai Que dizer era o assim, amigo dele, não era? Isso, aquela pessoa que não desistiu dele. Né? Nós e o Amblet, e o Abade Amblet. Tá. Então, fazendo todo esse percurso para ele. Tá bom. Como podes constatar, a marcha do bem aguarda somente o primeiro passo, e essa decisão é tua. Agora ouve o restante da planificação, desde que nos largos cometimentos da vida não existe entre nós o improviso. Acercando-se do espectro Rosa Keller, desfigurada e semi-enlouquecida, o espírito Mari Eleanor envolveu-a em carícia afetuosa, explicando-lhe: não ignoramos, minha filha, todo o calvário que tu tens padecido desde aquele já longínquo dia. Não desconhecemos também os abismos aos quais foste tirada pela leviandade dos nossos coelhos e as circunstâncias infelizes que assinalaram a tua dolorosa existência e terminaram por conduzir-te após a morte do corpo à cidade perversa. Por isso mesmo, não nos atrevermos pedir-te que o perdoes, porque o fel absorvido por muitos anos transformou-se em ácido a queimar-te e requeimar-te a alma. Não obstante, suplicamos-te que o desculpe, compreendendo que somente um enfermo mental profundamente afetado, sem sensibilidade para o amor nem para a fraternidade, poderia permitir-se que o Dona Chen te fez e a diversas outras pessoas proporcionou. A sua estada no manicômio, transitando entre os atacados pelos delírios e alucinações que os vitimavam, nos transtornos horrendos em que aturdiam e sob obsessões cruéis que os vergastavam, contribuíram para piorar-lhe a criminalidade. A imaginação enferma, atingindo o clímax da aberração, elaborou então, nas jaulas do hospital, algumas das obras infelizes de literatura doentia que outros do mesmo nível de perturbação mental imprimiram e têm sido celebrizadas no teatro e noutros veículos da moderna informação. Se o desculpares, dando-lhe um desejo de recuperar-se, também tu serás beneficiado, iniciando o teu recomeço em clima diferente deste que vens vivendo há mais de 2 séculos de sofrimentos que parecem nunca terminar. A veneranda entidade fez uma pausa, ensejando a enferma espiritual absorver a lição, após o que prosseguiu. Também voltarás ao corpo carnal, a fim de recomeçares o exercício do equilíbrio e a reconquista da saúde espiritual. Fustigada pelas reminiscências do largo trânsito pelos sítios de sombra e de dor,
ressurgirás escondida em uma forma degenerada, com a mente lúcida, mas sem os equipamentos que a possam traduzir. Será um curto período de expiação que te proporcionará futuras experiências em outro clima de realização, em outras circunstâncias mais favoráveis. No momento, em face das dolorosas conjunturas em que vos encontrais, meu filho e tu, não será possível outro recurso senão este significado expiatório e libertador. Pensa em termos de amanhã, deixando para trás sombras e ressentimentos, ódios e vinganças, porque o pântano em putrefação vive morto, aniquilando tudo que lhe acerque com os seus vapores morbosos. E quem receberá nos braços a destinada Rosa Keller? Quem se compadecerá do meu destino? A voz fazia-se assinalar por profunda amargura e angústia, resultando dos pesados sofrimentos que havia experimentado até então. Sem titubear, a senhora elucidou. Aquele Pai generoso que a todos nós criou não tem preferência por um em detrimento de outro, amando-nos de igual maneira e ajudando-nos da melhor forma possível. Ele que te libertou do cativeiro onde estivesse até há pouco, já providenciou o Espírito que te receberá nos braços, envolvendo-te em carícias e molhando de lágrimas de ternura teu corpo deformado. Eu ofereci-me ao Senhor da vida para ser utilizada como tua mãe, auxiliando-te ao lado do meu filho na escalada da iluminação. A informação produziu um impacto em quase todos que acompanhávamos o diálogo libertador. Só uma questão, né? O que a gente percebe aqui é, digamos assim, eu só estou te avisando, mas já está tudo esquematizado. Esquematizar. Porque aqui já está, é como se o médico chegasse nos pés da nossa cama e dissesse assim, olha só, a gente está te falando, tá tudo, como é que vai ser, mas já está tudo pronto. Nós vamos fazer e pronto. Só estamos perguntando se tu quer participar junto de forma, digamos assim, ativa. Já vai consciente ou não, né? Ou tu aceita, ou tu aceita. Ou tu aceita. Posso continuar ou alguém quer continuar? Continua mais um pouquinho, depois eu passo. Tá bom? Tá bom. Rosa Keller, após recuperar-se da surpresa, inquiriu assustada. Eu voltarei ao corpo na condição de irmã do monstro que me despedaçou a alma? Por intermédio de qual sortilégio isso acontecerá? Todos somos irmãos uns dos outros, redarguiu o iluminado espírito. Pois é, né? Aí aqui a gente tem aquelas explicações, né? Por que eu não gosto do meu irmão? Por que eu não gosto daquela pessoa da minha família? Por que me causa aquela repulsa? Aquelas questões assim que a gente não entende dentro do lar. Vocês viram como é que nascem essas problemáticas na família? Pois é, né? E a gente... Assim. E a gente fica analisando, às vezes o outro numa situação tão complicada, né? E o outro não gosta, enfim, né? Tantas coisas, né? Uhum, isso mesmo. Alguém gostaria de pontuar alguma questão aqui que a Vanessa leu para nós ou não? Eu vou deixar a Vanessa ler mais esse parágrafozinho, daí eu peço para alguém então ler para nós. Tá bom. Queiramos ou não, em razão da paternidade divina. O importante não é os seres irmã biológica daquele que te se mas estares ao seu lado, a fim de que ambos encontreis a paz e o perdão recíproco na situação dolorosa em que ascendereis do abismo no rumo da estrela polar, que é o Mestre Jesus. Ele abençoou os seus algozes e desceu às regiões de desespero antes de ascender ao Pai, a fim de arrancar Judas das mãos perversas daqueles espíritos que o induziram por inspiração ao crime hediondo. E o fez em silêncio absoluto, resgatando-o de imediato, a fim de que pudesse avançar através dos tempos e volver, feliz, a convivência com os amigos que abandonaram.
Assim funcionam as leis do amor, e ninguém poderá fugir da sua injunção inapelável. Após uma rápida pausa, concluiu. Aqui estamos diversos espíritos que falimos Vanessa, juntos. só uma pausazinha aqui que eu vou fazer uma propaganda aqui da Simone. Simone tem um canalzinho nosso lá, um vídeo, onde a gente narra como foi esse encontro de Nossa Senhora, também, além de Jesus, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, foi até esses vales para conversar com Judas. Então, o espírito Maria Dolores narra em forma de poesia algo assim fantástico. E mais uma vez a gente vê a extraordinária missão do médium Chico Xavier. Esse encontro esse diálogo entre eles nos umbrais da consciência, né? Nos vales, onde ele foi, para onde ele foi. Tem como tu mandar esse vídeo pra gente no grupo? Eu vou passar sim lá no grupo, tá bom? Tá bom. Aqui estamos... Opa, Pode alguém continua? Tá, tu lê até ali, até o primeiro, depois eu passo pro outro. Até o momento ali embaixo, e depois pro outro. Tá, beleza. Após uma rápida pausa, concluiu. Aqui estamos diversos espíritos que falimos juntos, experimentando a misericórdia de Deus para o recomeço. O fracasso nos volta a reunir em nome das vitórias do futuro, não nos cabendo expressar e apresentar exigências, pois que carecemos de valores para propô-las. Em nossa condição de indigentes, toda moeda de luz é fortuna que nos cumpre aproveitar com sabedoria, numa decisão irrevogável. Desse modo, resta-nos somente aceitar o divino convite ou recusá-lo, e mergulhar novamente no abismo. Tem outra alternativa para o momento. Então, olha que chamada bonita, né, aqui para nós. Eu achei tão bonita, né? Em nossa condição de indigentes, toda moeda de luz é fortuna que nos cumpre aproveitar com sabedoria. Que linda essa... A passagem é legal. Exato. Alguém gostaria de seguir ali, então, o texto para nós? De imediato, aproximou-se a Madame X? Posso ler um pouquinho? Tá bom. De imediato, aproximou-se Madame X, que se apresentava visivelmente transformada para melhor, sendo dos três quem assimilava as instruções com maior lucidez, e tocando-a com inefável bondade, disse-lhe: todos estes planos encontram-se dependendo de tua decisão libertadora. Sendo o único reencarnado, fruindo de excelentes possibilidades no corpo físico, teus braços jovens e fortes deverão erguer um lar para crianças infelizes, espíritos profundamente endividados em recomeços difíceis, para que te reabilites em relação àqueles a quem feristes, e, em cuja convivência, adquirirás resistência para venceres as doentias tendências que te assinalam a atual existência de extravagâncias, que a fé religiosa irá corrigir. Só um detalhe aí, Nadir. Vocês perceberam? Ele diz assim que a irmã, o Mauro ali, né, Madame X, foi a única que conseguia, que estava um pouco melhor. Sim, estava um pouco melhor porque era um sacerdote, né? A gente olha o peso que tem a informação religiosa, né? Ao contrário dos outros que não tinham, ele já tinha reencarnado como sacerdote, quer dizer, ele passou pela filosofia, ele passou pela teologia, né? Ele passou pelos ritos ali de informação, então a pessoa tinha todo o manancial, né, para isso e condições para isso. Mas vamos lá. E realmente é o que ele está fazendo, né, Fabiano? Ele está fazendo, eu estava até, quando eu estava lendo, estava pensando nisso tudo ali. E realmente não tem, a gente é devedor mesmo, quando a gente está fazendo
alguma coisa já é o nosso resgate, que a gente já se comprometeu, né? Então, a gente vai fazer isso mesmo. Realmente isso. Então, tá. Dispões da lucidez necessária para entender que os compromissos negativos que te assinalam a jornada exigem reparação mediante quaisquer sacrifícios, que te constituirão mirífica luz no processo renovador. Certamente, não serão fáceis as horas por vindouras, porque largo tem sido teu caminho de perversões e iniquidades. O organismo, que vem absorvendo energias deletérias desde há muito, encharcado e dependente, sofrerá compreensível abalo na sua estrutura, que exigirá refazimento através do leito de reflexões. Não te faltarão, porém, os recursos indispensáveis ao êxito do cometimento. Tua mãezinha será a canalizadora da ajuda superior, intercedendo sempre por ti e transmitindo-te as forças indispensáveis para a grande travessia pelo Vale de Amargura. Uma informação ali também que é forte, assim, né? O leito reflexivo, o leito de reflexão. Você sabe que hospital e cama é lugar de reflexão, né? Então, quando a pessoa ela não para, a cama faz ela parar. Então, principalmente quando tem um problema de saúde, não é em todos os casos, tá, gente? Porque muitas pessoas adoecem por N motivos, né? Pegou friagem, está trabalhando, então... Mas, digamos assim, essas pessoas, neste caso aqui, ele vai passar aqueles dias e noites, assim, sempre vegetando numa cama. E aqui, vocês percebam como é sério a gente dizer assim, mas o que produz uma pessoa assim, né? Tá aqui sofrendo. Bom, aos nossos olhos, materialistas que acreditam que felicidade é ter um corpo saudável e bonito. Na verdade, felicidade é mais que isso, né? Então, a gente tem um olhar muito materialista em achar que, digamos assim, ganho, produção, né, essa palavra. A gente acha que produção é ter todos os sentidos em funcionamento. Então, quem não tem esses sentidos em funcionamento não produz, portanto, é uma opção inválida. Isso é conhecido como capacitismo, ou seja, é uma ideia pejorativa de que a gente acha que quem é capaz e quem não é capaz. Então, assim, tu é deficiente, tu não é capaz. Tu tem todas as funções, então tu é capaz. Então, tu não é capaz, tu não serve para nada, e não tem nem opinião. Então, essa ideia capacitista que está se tirando um pouco, por isso estão se introduzindo pessoas com deficiências, com síndromes nos trabalhos e tudo mais, que a ideia é exatamente essa, assim, mostrar que cada pessoa tem seu tempo, né? E que produção não pode ser mais aquela coisa de ficar repetindo, sem refletir. Então, as empresas, elas têm que entender que todos somos, né, de certa forma, isso vai ser para o futuro, né, refletido sobre isso, todos somos dessa forma úteis dentro da velocidade de cada um. Então, por isso, nesse caso, estar ali numa cama deitado não significa ser incapaz. Ele está capacitado para um ganho, ele está trabalhando. Aquele espírito que está ali está trabalhando. A criança que está numa sala de aula produzindo algo está trabalhando. Então, a gente tem que entender o que é trabalho, né? Para o espírito trabalha sempre, né? Então, ali, por isso, a doutrina espírita é contra a pena de morte e a eutanásia, não é por um afã de apaixonite ou por um dogma, né? Não. Exatamente porque nós olhamos muito a coisa pela produção, e, na verdade, os espíritos olham por desenvolvimento espiritual. Então, para ele, o melhor era estar numa cama. Oportunidade, né? Diferente. Exatamente. É aquilo ali. A gente tem que olhar a riqueza nela mesma, o desenvolvimento nele mesmo. Então, naquele momento, aquela riqueza se faz assim.
por isso a cama ali nesse caso. Mas pode seguir, daí se ninguém quiser falar mais alguma questão. Porque às vezes, né, Fabiano, às vezes a pessoa nem se daria a oportunidade também, né? Se não fosse dessa forma. Exatamente. A gente tem que ter um cuidado, tá, gente? Quando a gente diz assim, mas a pessoa está sofrendo. Eu não sei. Como é que a gente sabe? Está escrito aqui. Né? Por que há pessoas muito resignadas em algumas situações que para nós parecem tão absurdas? É que a gente não sabe, né, gente? A gente tem uma informação a partir dos nossos conceitos. A gente não tem uma informação exata do passado dessa pessoa. Né? É claro que ninguém tem que perpetuar sofrimento, né? Nesse sentido. Mas a gente precisa entender como é que aquele nó não desata nunca. Por que não desata nunca? É que tem mais questões e perguntas não respondidas. Né? E tu imagina assim, que ao mesmo tempo em que ele fica naquela cama, vamos dizer, essa criança, depois esse jovem, vai ficando, ele também proporciona a que outros espíritos possam estar ali cuidando, porque aquele espírito também está no processo de crescimento, de reparo, só que numa outra condição. O Mauro não vai ficar na cama, nem a enfermeira, nem o médico, o psiquiatra, mas estão comprometidos também, só que em outros níveis. Uns mais graves, assim, digamos, e outros mais, digamos assim, menos graves, mas têm comprometimento com aquela situação. Então, tudo que nós fizemos tem uma relação com aquilo que nós nos é convidado. Então, aproveitemos, vamos aproveitar todos os... Porque se é pelo amor que a gente pode crescer, então vamos agarrar a moeda da oportunidade, que nem diz ele ali. E trabalhar. Mas tá bom, para mim, agora, se quiser seguir ou alguém queira falar, fica à vontade. Posso seguir? Sobe um pouquinho. Confia em Jesus e nunca desanimes. Todavia, de redenção exige sacrifício e abnegação. É imperioso refazer o campo destruído e plantar novas sementeiras de esperança e de paz. Aquietando-se em reflexão profunda, a emissária do mundo maior concluiu, imprimindo enérgico tom à voz. Aqueles com quem te acumpliciaste ou que foram vítimas da tua e da intemperança do Marquês, renascerão nos braços do sofrimento, da miséria socioeconômica, experimentando desde cedo carência e infortúnio, que lhes constituirão a futura palma da vitória. Tendo-os próximos de ti, experimentarás sentimentos controvertidos, que deverás transformar em compaixão e misericórdia, as mesmas de que tens necessidade no trânsito do processo de autorrecuperação. Contempla-os, pois, agora, e entrega-te a Deus, tu que lhe suplicaste o auxílio e a complacência. Quando silenciou aqueles que haviam ouvido as recomendações especiais e que foram convocados ao recomeço, apresentavam diferentes emoções, que se lhes estampavam nos rostos emocionados. Relutante e enfraquecido, o antigo marquês transformara-se, tornando-se repentinamente fragilizado e temeroso. Todos os conflitos que lhe dormiam no íntimo especaram na face e apresentavam-se em forma de pavor e angústia, evocando, sem dúvida, as atrocidades cometidas em ambas as esferas da vida, e que deveria agora começar a enfrentar sem disfarces nem cinismo.
Sucede que a verdade sempre surpreende aquele que a escamoteia e apresenta-se na nudez que lhe é peculiar, exigindo a consideração devida e a atenção antes negligenciada. Nesse momento, o irmão Anacleto, responsável pela atividade, agradeceu ao venerando espírito, Marie-Eleanor, eu não sei como é que é a pronúncia em francês, eu não sei. Marie. Marie? Marie. Eleonor. Acho que é Eleanor Eleonor. mesmo. Ah, tá. É. E aos seus assessores, que se mantiveram em atitude de elevado respeito durante as providências estabelecidas pela visitante iluminada. Antes de retirar-se, o elevado espírito acercou-se novamente do filho e o envolveu em cariciosas vibrações de paz, reafirmando os propósitos de indestrutível união e apelando para que fosse dócil às vozes conselheirescas dos amigos devotados. Prometeu fazer-se presente sempre que fosse necessário, e após agradecer aos abnegados trabalhadores do cometimento, despediu-se, retirando-se com os seus 2 assessores. Respirava-se um clima psíquico saturado de blandiciosas vibrações que nos penetravam, falando-nos, sem palavras, sobre a misericórdia do amor e a gravidade dos compromissos morais perante a vida. Vocês perceberam ali em cima um pouquinho, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Recomendações, diferença da forma aquecida. Aqui, ó. Neste momento, Anacleto, o irmão Anacleto, atividades a gravar. E, deixa eu ver, levando providenciais. Não, tem uma parte que ela fala com autoridade. Autoridade. Quando silenciou, havia recomendações especiais. Que ela interviu com autoridade, a mentora ali, né? Ou seja, assim, gente, as coisas elas têm um tempo, e aí não se pode demorar muito nessas decisões, porque tudo já estava tramado ali, pronto. Eles só estavam querendo que ele docilmente aceitasse, porque se ele aceita docilmente, a encarnação dele fica melhor para ele, porque daí ele grava no inconsciente. O que é IN? O IN é um negativo de consciência, então é aquilo que eu não está na minha consciência, está lá dentro de mim, mas que fica assim, né, pulando como uma informação. E aí ele vai ficar sempre com aquela informação de que ele precisa estar ali, eu preciso ficar aqui, eu preciso fazer esse trabalho. Vai vir os convites, vai vir o Mauro, né, no caso, e ele vai ficar com aquela consciência, e os outros também. Então, por isso há uma certa, digamos assim, mesmo que há uma revolta, uma tristeza, há sempre uma resignação. Passa aquele momento, que é o momento, assim, digamos assim, da pulsão do grito, né, que sai, mas depois volta, porque há alguma coisa interna que me diz que eu preciso ficar aqui. Então, por isso é importante que ele participasse, aceitasse tudo, porque daí facilita enormemente. Só fazendo um paralelo, mas não comparando, porque o caso dele é muito grave, conosco, assim, né? Digamos assim, eu não sei se eu vou fazer esse estudo desse livro. Então, é mais ou menos que nem ele, eu não sei como é que vai ser, Então, assim, começa e faz. Daqui a pouco tu vai pegar o livro, vai estudar, vai terminar aquele livro, vai vir outro, vai vir outro. Então, a gente precisa se permitir, porque as coisas vão acontecer. Coisas novas, relações, amizades, porque o caminho, no percurso, vai acontecer muita coisa boa que Deus vai proporcionar. E aí a gente diz não para um, não para outro. Não, agora não, esse momento não, depois eu faço, outra hora eu faço, em outro momento eu faço. E quando eu me dou por conta, já passou muito tempo. É mais ou menos essa ideia. A gente precisa abraçar o tesouro que nos é dado, porque é uma riqueza, tá? Minimamente que seja, ela é uma riqueza para nós. Então, eu queria fazer essa comparação, porque depois que tu começa, parece que nessa longa noite de sofrimento, que é uma existência, ele cita isso como
como uma existência, logo precede a outra, e quando vê, já passou 3, ele já está bem mais melhor do que ele ficar adiando algo. Porque adiar algo é uma tortura, sabe? É uma tortura. Então, encara de frente de uma vez, encara isso e, como se diz, né, bola para frente. Ok? E tenha vontade, pessoal. Ainda temos um tempo, né, Homer? Temos 20 minutos. Tem ainda 20 minutinhos. Pessoal, querem fazer perguntas, sugestões? Seria isso, então. Aí fica para o nosso estudo próximo. Os labores prosseguem. Então, vamos ver o que nos aguarda no capítulo 18 desse livro, né? Para que a gente tenha mais, digamos assim, mais informações boas. Assim. O Mauro, todos esses espíritos, eles são um pouco de nós. Não, talvez não nesse teor do sexo, mas eles são um pouco de nós, em algum ponto de uma sombra nossa. Todos nós aqui reencarnamos assim como ele, a mesma coisa que foi feita com eles foi feita conosco. Aí nos ofereceram, né? Olha, tu vai ter essa família, vai ter essas pessoas, tu vai ter esses trabalhos, vai ser espírita. Então, assim, através do espiritismo, tu vai poder proporcionar ao outro um pouco de lenitivo e isso vai se, digamos assim, vir em teu favor. Porque abraça essa moeda, abraça essa moeda de luz e triplica ela, né, esse tesouro, não enterra ele, né, mas aumenta ele, essa riqueza, para que outras pessoas possam se beneficiar. E quem ganha com isso, gente, é sempre nós. A Joana disse para o Divaldo, todo o trabalho que o dia virás quando tu deixares a terra, todo o trabalho que tu fizeste na terra, tu irás descobrir que era para ti mesmo que fazia, e não para os outros. E os mentores, diz ela, antes de reencarnarmos, as últimas palavras que os nossos mentores, amigos, que nos auxiliaram no mundo espiritual, nos colocaram em pé, nos animaram, né, nos deixaram equilibrados moralmente, e antes de dar um último adeus para que nós pudéssemos fazer esse mergulho na consciência orgânica, eles disseram assim algumas palavras e elas ficaram no nosso inconsciente. Tá? Tu descerás à terra, nunca te esqueça, estás descendo à terra para servir e não ser servido. É um símbolo, tá? Não é que ninguém vai nos fazer nada ou nem vão ter bondade sobre nós, então nos estamos servindo. Não, é no sentido de que a gente compreenda que a vida é um verdadeiro labor nosso, assim, de trabalho constante. Obviamente que por consequência vêm as coisas como méritos, como resultados do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento. Mas que a gente tenha em mente que a gente não está aqui, né, para se servir das pessoas somente. É o mesmo caso quando a gente está ouvindo, assistindo uma palestra, alguma coisa assim, e pensa numa pessoa, como era bom se essa pessoa estivesse aqui. Mas primeiro isso é para nós, depois a gente tem que pensar para o outro. E assim é o que nós viemos fazer aqui. É nós que temos que fazer, não é o outro que está ali do meu lado, é eu que tenho que fazer. Então, isso a gente tem que ter essa consciência que isso é nosso e não é do nosso vizinho, então vamos fazer essa parte.
Eu creio que se ninguém mais tem alguma coisa para falar, ou alguém queira pontuar alguma questão, trazer algum ponto, refletir alguma questão, fique à vontade. Se não tiver, eu passo para o Homero daí. Ô, Fabiano, a gente também, né? A gente fica vendo, assim, né? Tudo que está acontecendo nessa trajetória do espírito. Começou lá do Mauro, né? Simplesinho, sabe? A gente lia o começo do livro, a gente não imaginava tudo aquilo que iria acontecer nessa trajetória dele, né? E coisa mais bonita, assim, ver que ele, se ele sair vitorioso, que eu acho que vai sair vitorioso, né? Que a gente sabe, mas eu digo assim, né? Quantas oportunidades a espiritualidade nos dá durante uma existência, né, Fabiano? Que muitas vezes a gente erra. Se tu compreende que tu errou nessa existência, fica mais fácil, né, de tu transpor barreiras, né? Mas eu digo assim, coisa boa que Deus não desiste de nós, né? Nem aquelas pessoas que nos amam, né? Que já partiram para a pátria maior, elas não esquecem, elas estão ali torcendo por nós a cada dia, né? Então, isso é... Ainda bem que a nossa doutrina ela nos esclarece isso, né? Nos dá esse esclarecimento que nem tu está colocando, coisa mais boa, né? A gente saber que a gente tem chance, que Deus sempre vai nos oportunizar um novo pensamento, uma nova ação, uma transformação, né? Isso é lindo, né? Assim como vai acontecer com ele. Lindo mesmo, sabe? Muito bom, Fabiano. Muito obrigada para ti, por esses esclarecimentos. Capaz, isso aí é uma construção nossa aqui do grupo, né? E quando a gente fala é porque é do nosso conhecimento, mas é muito importante assim, a gente olhar sempre nesse viés, né? O Mauro, ele é um pouco de nós. Talvez não na problemática mesmo, mas é a mesma situação que envolve, gente, pode ter certeza, foi a mesma no problema espiritual. Então, nós recebemos o convite e que bom, né, que a gente aceitou. Nós aceitamos, viu? Por isso nós estamos aqui. Isso é uma vitória. Nós estamos aqui, estamos vinculados a algum trabalho nosso, ou na casa espírita, ou outro lugar, porque a espiritualidade a gente pode levar para todos os lugares. É muito bom levar para dentro da casa espírita. É meritório maior levar para fora da casa espírita para as outras pessoas que não conhecem. Então, esse aí eu acho que é um mérito maior. Porque lá na casa espírita a gente comunga do mesmo objetivo. Né? E fora não. Contigo, Homero. Tudo certo, pessoal. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Então tá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer, Pai, por esse momento, essa reflexão dessa doutrina maravilhosa. Nos orienta, nos consola, nos transforma a cada dia cristãos melhores, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Jesus. Sabemos, Pai, que Tu nunca abandona Teus filhos, que a Tua luz ilumine a todos aqueles irmãos que estão sofrendo, estão em dificuldade, e receba a Tua bênção, a Tua luz, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. E assim queremos encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. E assim, Beijo no coração de todos. Boa noite a todos. Pessoal, boa Beijo, uma noite. boa semana, pessoal. Boa semana. Boa semana Tchau. também. Com Deus. Tchau, tchau. 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 Boa noite.